Pois eu não lhe reconheci, não. Também a gente atende tantas pessoas, né? Ah, e realmente eu tô irreconhecível. Eu, às vezes, a pessoa me reconhece mais por causa do sinal que eu tenho no rosto. Sim, são referências que nós criamos das pessoas, né? A psicologia, ela explica isso. Por mais que nós não sejamos bons de fisionomia, que a gente não seja bom com gravar nomes, né? Mas sempre tem algo da pessoa que pode marcar a gente, né? Sim. Eu sou muito bom de fisionomia. Aí eu fiquei tentando lembrar de onde eu te conhecia. Pois é, né? Desculpa a cara de choro. É que é assim, professor, eu perdi a minha mãe tá, há 2 meses atrás, entendeu? E aí, assim, como ela morava no interior, a gente sente muito, muito mesmo. Mas, assim, por que eu tô com cara de choro? Porque o meu pai chegou do interior hoje, entendeu? Aí eu sou acostumada a ele chegar e ela junto dele, entendeu? E aí eu não vejo a minha mãe, aí a ficha vai caindo. Porque enquanto a gente tá aqui, entendeu? Eu era acostumada ela vir só de vez em quando, né? Aí para mim ela tá viva lá na minha eu não vejo, não vou conversar. Aí só que quando todo ele chega é um choque grande, entendeu? Mas é um processo Boa noite, natural. professor. Boa noite, Andresa. É um processo natural, viu, Andresa? Pode passar anos, mas o sentimento é o mesmo. Eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos. Então, às vezes a gente arrumava a mesa e colocava o prato dele. Às vezes minha avó fazia, na verdade meu avô, né, que eu chamava de pai. E às vezes a minha avó, que eu também chamo de mãe, fazia a comida que ele gostava, do jeito que ele gostava. As refeições fazia no horário dele, que era um horário atípico do nosso. E inclusive essa semana agora até estava comentando com ele que tudo que Deus faz, a palavra de Deus fala que debaixo dos céus há tempo para tudo, né? E isso, a morte, ela é o fechamento de um ciclo, né? Os desígnios de Deus muita gente não entende, mas é a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para a gente. E quando esse ciclo se encerra, né, fica aquele luto, fica a questão da saudade, fica a questão ali daqueles costumes do dia a dia que já se, se foi construído ao longo de anos, né? Então esse processo aí de luto, a psicologia ela explica que ele pode durar, é normal ele durar até 6 meses, né? Só que cada pessoa tem o seu modo de lidar com essas situações de luto, né? E quando esse processo de luto ele passa dos 6 meses, ele começa a virar aí um problema psicológico, como geralmente falando, né, se deriva aí para uma depressão. Mas assim, esse momento ele é teu, né? A gente se solidariza, né, com a tua dor, com a tua perda, assim como vários outros amigos também estão passando por esse momento, né? Glórias a Deus daquela família que pôde, né, velar o seu ente querido, porque infelizmente decorrente à situação desse vírus, muita gente não está conseguindo isso, né? Então é um processo natural da vida. Todos nós vamos passar por isso. Não existe um manual de instrução para a gente lidar com essas situações, né? Então, aí somente o dia a dia, né? O tempo
ele vai colocando, ele vai encaixando novamente as coisas no lugar. E quando eu falei sobre tempo, né, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre tempo. Que a palavra de Deus fala que debaixo dos céus há tempo para tudo, né? Há tempo de plantar, há o tempo ali de você preparar a terra, de você rasgar a terra, de fazer o processo de aramento, né? Rasgar a terra, você colocar ali os adubos necessários para você poder plantar. E você vai cuidar daquela planta, ela vai dar um fruto. E no tempo determinado, ela também vai fechar um ciclo. E esse ciclo, todos nós vamos fechar um dia, né? E é a ordem natural da vida. A lágrima, ela é inevitável. Independente de ser 2 meses, de ser 10 anos. Hoje, de vez em quando, assim, eu paro num cantinho dentro da fábrica e choro. Comentei com a minha avó essa semana que, se a gente fosse escolher, eu queria que meu pai estivesse vivo, para ele ver os filhos dele construindo suas famílias, ver os netos construindo suas famílias, a gente conquistando o mundo, né? Para ele ver que a neta que ele criou, hoje ela é enfermeira, ela tá cursando aí uma medicina, ela, os outros irmãos dela. A gente não tinha uma perspectiva de vida boa, entendeu? Nossa família era bem simples, bem humilde. Então, nossas perspectivas de vida não eram muito grandes. E estar no local que nós estamos hoje, de forma profissional, de forma espiritual, de forma social, familiar, construindo nossas coisas, eu gostaria muito que ele estivesse aqui para estar contemplando isso. Verdade. Conforme eu estava comentando com a minha avó, a lágrima começou a descer. E isso já faz aí 14 anos que ele se foi, que ele dormiu com o Senhor. E a dor ainda é a mesma, né? Só que com o tempo a gente aprende a lidar com a dor. A dor, a dor da perda de um ente querido, ela nunca vai sumir. O processo nós vamos nos adaptar a conviver com ela. Então, meus sentimentos para ti, né? Para tua família também. Mas a vida segue. Não pode parar, viu? Tem uma frase das coleguinhas lá, né? Da Simone e Simaria, que elas até brincam com isso, que elas dizem que o mundo não roda. Ele não gira, ele capota. Por os anos se passam muito rápido. É. O tempo, como diz Cazuza, né? O tempo para. Então, a gente não pode parar em função desses tipos de lutos. A gente vai passar o processo do luto, mas a vida ela tem que continuar. A dor, a tristeza, ela vai ficar, as lembranças, as saudades. Mas a vida continua, bola para frente. O motivo de tu estás fazendo esse curso é muito bom, é muito importante, porque serve aí para ocupar um pouquinho o tempo, ocupar a mente, te instigar, né, a sair do processo de luto, né? Então, tu tomaste uma atitude muito boa. Tem gente que parece que para no tempo, o mundo acaba, enfim. São situações. Eu passei ainda, acho que uns 15 dias, né? Eu perdi uma matéria todinha aí. Aí, quando eu retornei, o professor passou o trabalho, era o professor Wilson. Aí eu falava para ele que eu não estava com condições de fazer, que eu não estava com condições mesmo de fazer prova, de fazer trabalho. Ele falava para mim que ele confiava muito em mim e que ele iria passar. Se caso eu não saísse bem, ele iria ver o que era que ele ia fazer, né? Mas graças a Deus, acho que eu me saí bem. Na prova dele eu tirei 9 pontos. Em uma prova que teve, né?
Aí, daí falta eles lançarem as outras notas. Mas eu acredito que eu fui bem, até porque até hoje ele nunca me falou nada, né? E assim, teve gente que chegou para mim e falou assim, se eu fosse tu, eu não continuava fazendo o curso, porque tu não vai ter condições. Eu disse, jamais, sabe por quê? Porque eu sei que era o sonho da minha mãe me ver formada, entendeu? Então eu vou continuar, com todas as dificuldades, mas eu vou continuar. Ei, professor, licença Sim, aí. Eu não Andresa, consegui me... licença, tá? Desculpa eu me meter aí. Eu sei que como é, não é fácil perder alguém que a gente ama. Ei, professor, eu só queria perguntar, que o senhor me informasse uma coisa. Que ontem, na hora da sua aula, né, que o senhor estava explicando sobre o trabalho, tinha hora que a minha internet falhava. Eu não entendi direito como é para fazer esse trabalho. E o Rafael, ele não está conseguindo enviar aula lá no grupo. Aí eu tô meia... Eu não entendi direito como é para fazer esse trabalho, entendeu? Tô meia perdida. A minha também, Também não, professor, estava professor. só caindo, estava intercortando. Eu queria que o senhor desse uma explicação para a gente, né? Que é para a gente entregar na próxima aula e a gente está sem. Eu tô meia sem noção. Como não, é que eu vou fazer tranquilo. esse trabalho? Desculpa falar assim, sabe? Tô meia perdida. Não, normal, tem que falar. Se tá com dificuldade, tem que falar. Porque se vocês não falarem, eu vou estar entendendo que vocês estão conseguindo compreender tudo. Tem que falar, tá certinho mesmo. O ditado diz, né, que quem tem boca vai a Roma. Então, tem que falar para poder acertar. Então, bora lá. Pois é, aí eu tava pensando, hoje eu tava trabalhando e eu tava pensando, né? Disse, meu Deus, como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu tô perdida, que eu ontem, na hora da sua aula, sempre falhava assim, a internet, mas por isso que eu perguntava se estava gravando, entendeu? Aí eu tô perdidinha nesse trabalho aí. Olha que eu sou meia boa para me colocar as coisas na cabeça, assim, vou me aprender, mas eu fiquei perdida por causa que falhava, tinha hora. Não, tranquilo. E talvez a tua dúvida seja de outras pessoas também. Bora lá. Vocês vão elaborar um mapa de risco, tá? Esse mapa de risco, gente, vocês vão identificar os agentes ambientais de risco e os exemplos dele. Lembra daquelas fotos que eu compartilhei aqui? Até coloquei no grupo também aí, né? O exemplo que vocês vão fazer, esse mapa de risco, fica a critério de cada um, tá? Ah, eu quero fazer um mapa de risco de uma lanchonete. Fique à vontade, faça, não tem problema nenhum. Eu quero fazer de uma clínica de fisioterapia, faça. Eu quero fazer do tio que vende acari lá na beira, faça, não tem problema. Só traga o acari para mim, viu? Por favor. Que eu sou almerinense também, tá? Eu quero fazer do tio que vende batatinha frita. Eu quero fazer da minha fazenda, que eu sei que tem fazendeiro aqui na turma. Eu quero fazer do meu comércio, do meu mini box. Não tem problema nenhum, tá? O tema vai ser livre para vocês, de qual tipo de empreendimento, de qual tipo de local que vocês queiram fazer. Ah, professor, eu quero fazer da minha casa. Fique à vontade. Isso aí é a imaginação de vocês que vai determinar, beleza? O que eu preciso é que vocês façam de acordo com o que está lá naquele quadradinho lá que nós mostramos ontem na apostila, onde eu tenha a amostragem da graduação dos riscos, né? A amostragem do círculo pequeno, do círculo médio e do círculo grande. Deixa eu só ver se consigo pegar aqui no grupo. Aqui, consegui. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá aparecendo aí?
Tá, professor, tá. Glória. Então vamos lá, só para Saiu. recapitular o trabalho. Voltou de novo. Tá. Eu preciso que tenha essa legenda, viu? Da intensidade do risco, intensidade pequena, média e grande, isso em círculos, tá? Outra coisa, os tipos de riscos de acordo com as cores, tá? Nesse exemplo aqui, só a pessoa que montou esse mapa, ele errou só o risco físico, tá? O risco físico ele colocou num tomzinho aí de um azul marinho, mais ou menos, mas a cor correta é verde, tá? Então, eu preciso que tenha aí a exemplificação dos tipos de risco, riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os de acidentes. Tá? As cores, físico é verde, químico, Vai quebrar meu pé. vermelho, biológico marrom, ergonômico amarelo e o de acidentes da cor azul. Tá bom? Isso são as legendas necessárias no mapa de vocês. Ah, professor, eu quero colocar do lado esquerdo, eu quero colocar em cima, eu quero colocar embaixo. A forma como vocês vão montar esse mapa de risco de vocês fica a critério de cada um. A metodologia que vocês vão utilizar, ela é livre para vocês. Tá bom? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Dentro desse posto de saúde, que é esse mapa de risco, ele foi elaborado, aí na área da capela, por exemplo, eu tenho um círculo do tamanho médio e um círculo do tamanho pequeno. Onde o círculo pequeno ele está dividido em 3 partes. Eu tenho a cor, aquele azul mais marinho, né, que na verdade tá errado, que é o verde. Temos o marrom e o vermelho, ou seja, eu tenho risco pequeno. Um risco pequeno físico, um risco pequeno biológico, que é o marrom, e um risco pequeno químico, que é o vermelho. Aqui no outro círculo, que está bem próximo aí da palavra capela, eu tenho um risco médio químico, pintado de vermelho. Eu tenho um risco médio mecânico, pintado de azul. Esse azul mais royal. E eu tenho um risco médio físico, que é esse azul mais marinho, né? Mais acentuado. Ele é médio também. Então, observem aqui, olha, que nós temos, deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Então, nós temos aqui uma exemplificação de um mapa de risco. Bora imaginar que isso aqui é um posto de saúde, né? Tem sala ali de coleta, de DNA, de RNA, tem a fotodocumentação, tem incubadora bem ali, tem a parte de escritório, tem uma sala bem aqui, olha, para fazer exame de COVID, sala de PCR. Aqui era para ele estar com pintado de marrom também, pela questão da exposição do coronavírus. Vocês vão fazer, gente, um mapeamento, tá? Similar a esse. Vocês vão fazer um mapeamento similar ao dessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom?
essa imagem ela também está disponível lá no grupo do WhatsApp. Essa imagem que eu abri agora está no grupo do WhatsApp, tá bom? A forma como vocês vão desenhar isso aí, muito a critério de vocês, tá, gente? Pode fazer numa folha A4 normal, um papel A4, tá? Se vocês quiserem pintar com lápis de cor, né, não tem problema nenhum. Fica até bonitinho, né? Pintado. Volta aí lá para o pré-escolar, para aquelas aulas de arte, né? Mata até uma saudade aí da primeira infância. Quem quiser pintar de canetinha colorida, aqueles pincéis, né? Fique à vontade. E quem puder e tiver a expertise de montar no computador, também não tem problema nenhum. O importante é que você faça o mapa de risco, né? E você exemplifique o mapa que você fez e que ele contenha as informações necessárias. Tem que ter o desenho desse local, né? Ou seja, a planta baixa. A gente viu lá naquele desenho que ele estava, né, todo desenhado, especificando as salas direitinho. É como se fosse desenhar aí uma planta baixa de uma casa, né? Onde vai ficar o quarto, onde é que vai ficar a sala, onde é que vai ser a cozinha, onde vai ser o banheiro. Vai ser mais ou menos similar a isso, tá? E lá vocês vão colocar aonde vocês vão achar risco biológico, qual é a intensidade desse risco biológico, se ele é pequeno, se ele é médio e se ele é grande, tá? E se vocês conseguirem também, coloquem o exemplo desse risco biológico. Se ele é bactéria, se ele é vírus, se é fungos, se é micro-organismo, protozoários, bacilos, tá? Ah, professor, eu encontrei um risco ergonômico lá na minha cozinha. Coloque lá uma bolinha, um círculo lá na área da sua cozinha e pinte de amarelo. E você vai determinar se aquele risco ele é pequeno, se ele é médio ou ele é grande, de acordo com o tamanho ali dos círculos. Tá bom? Se você Agora eu quiser, entendi. se quiser fazer da sua casa, faça. Se quiser fazer do comércio, faça. Se quiser fazer de uma lanchonete, fique à vontade. Ontem, um dos mapas de risco que nós mostramos aqui foi de uma lanchonete. Uma lanchonete do Habib's, que é uma marca aí famosa. Tá bom? Certo. Mais alguém está com dúvida? Mais alguém quer perguntar alguma coisa referente ao trabalho? Não? Então vamos para a apostila, né? Aqui não vai dar. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Na cor daquela foto do trabalho, que é o tipo de risco físico, é verde, né? É verde, E é só verde. e o restante tá correto, né? Isso. Tá, obrigada.
Olhem só, gente. Esse exemplo aqui está lá na apostila, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês podem usar essa tabela aqui, tá? Podem usar essa tabela. Aqui está discriminando bem, tá? Os tipos de riscos, as cores e os exemplos. Se vocês conseguirem colocar o exemplo do risco também, o trabalho de vocês vai ficar perfeito, tá? Aqui a simbologia, né, da proporção do tamanho dos círculos. E bem aqui, opa, deixa eu voltar. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Aqui é um exemplo de um tipo de mapa de risco que vocês podem tomar como base, que está na apostila de vocês, tá? Onde a gente tem aí o layout de uma sala de atendimento, né? A gente tem a sala, a copa e o depósito. Então, a gente consegue identificar aí um risco ergonômico na sala. No depósito, tem risco de acidentes e risco mecânico. E na copa, nós temos riscos físico, médio. Deixa eu ver aqui se é médio. Não, na copa nós temos o risco grande, tá? Físico, e o risco médio de mecânico ou de acidente. Então, essa aqui vai servir para vocês tomarem como base para fazer o trabalho de vocês. Se vocês quiserem pegar aí outras referências na internet, não tem problema nenhum. Eu só não vou aceitar um trabalho formatado da internet. Tá, gente? Eu preciso que vocês façam esse trabalhinho, vocês pesquisem, que vocês mesmos elaborem para que vocês possam aprender, tá? Se alguém pegar da internet e me mandar como se fosse seu, E, eu vou professor, avaliar do mesmo jeito. como é que Oi? está o nome desse mapa? Mapa de risco. Ah, tá. Aí, no caso, aquele marrom lá que é ser o verde, é isso? Que é o risco. Ou é o azul? Aquele azul, azul um acinzentado. Ah, tá. Tá bom. No lugar daquele azul acinzentado, daquela imagem que eu coloquei no grupo, vocês considerem aquela cor como verde. O verde que é o correto. A pessoa que montou aquele mapa, a pessoa que montou aquele mapa montou errado. Tá. Tá Que bom? no caso é o tipo de risco físico, que é o verde. Isso. Professor, por que na Copa o risco é grande? Na Copa tem aí, provavelmente, a gente vai ter aí ruído do uso de liquidificador, do uso de trituradores elétricos, né? Tem fornos elétricos também. Então, a gente pode ter a presença do ruído, pode ter a presença de calor, né? Decorrente aí de um forno. Podemos ter umidade, por ser um ambiente muito quente. Então, constantemente estão lavando, estão umidificando a área de trabalho. Então, ele pode ser muita coisa. É por isso que vocês precisam colocar o exemplo do risco. Que aí vocês fecham o trabalho 100%. Porque é muito relativo eu colocar somente a cor. Por exemplo, da Copa. Pode ser um monte de coisas. Então, se vocês puderem especificar o exemplo do risco, é melhor para o trabalho de vocês. Ok? Professor? Sim? Ok.
No caso, o verde é o risco grande, o amarelo é médio, o azul é pequeno nas cores? Não. Né? No caso aqui da apostila, Uhum, nós temos na sala risco grande, tá? No uhum. depósito também nós temos risco grande. E na Copa a gente tem o físico grande e o mecânico ou risco de acidente médio. Toda vez que vocês forem realizar o círculo de vocês, vocês têm que dar esse parâmetro, tá? Tem que ter, obrigatoriamente, o tamanho do círculo que você considera pequeno, o tamanho do círculo que você considera médio e o grande. Por quê? Às vezes o círculo que é grande para mim é pequeno para outro. Então você precisa colocar essa parametrização. Tá? Mais alguém? Então vamos lá. Continuando. Medidas de controle. Medidas de controle é tudo que é feito em relação à prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho e promoção da saúde e segurança do trabalho. Ou seja, são medidas necessárias para a eliminação e minimização dos riscos ocupacionais. São as formas que eu consigo adotar para controlar, né, esses riscos. São parâmetros que eu tenho, né, alguns definidos por legislação geral ou outros por legislação específica de área. É através dessa parametrização que eu vou fazer uma medição e vou fazer uma comparação. Se a minha medição desse risco está dentro, né, dos parâmetros estabelecidos pela legislação ou não. Se estiver dentro, beleza. Mas, se não estiver dentro do padrão, né, do que é permitido, eu tenho que atuar de maneira corretiva. Por quê? Lá na frente eu posso ter colaboradores adoecendo e, consequentemente, eles vão se afastar do ambiente de trabalho. E, consequentemente, eu vou ter problemas no meu processo de produção. Por quê? Eu preciso da mão de obra daquele colaborador que está afastado por aquela doença, que eu não tive controle dela, do motivo que gerou ela. Tá? Um exemplo disso. O ruído. O ruído é um exemplo muito legal de se trabalhar em todas as situações. Vamos entender. Bora imaginar que vocês estão sendo contratados para um hospital, só que dentro desse hospital funciona um monte de tipo de motor diferente. É um motor que gera lá o oxigênio, numa usina de oxigênio dentro do hospital. É um motor que envia ar comprimido. São os motores de centrais dos climatizadores. São os motores dos aparelhos de monitoramento, seja ele neurológico, cardíaco, né? São os aparelhos, são os motores elétricos de ferramentas manuais usadas no setor de ortopedia, por exemplo. Então, tudo isso aí vai gerando ruído, vai gerando barulho. E eu tenho
uma legislação, eu tenho um anexo 3 da NR15, a gente vai descobrir um pouquinho mais lá na frente, que ele diz o seguinte, que para 8 horas de trabalho por dia, eu posso estar exposto até 85 decibéis por dose. Como é que eu vou conseguir saber se aquele barulho, aquele ruído está dentro do permitido? Eu vou pegar um aparelho, um dosímetro de medição, e vou plugar ele em um de vocês. Eu vou colocar esse aparelho aí, em qualquer técnico de enfermagem que percorra todos os ambientes desse hospital. E no final do plantão, eu vou pegar esse aparelho, né, e vou descarregar no computador e fazer o processo matemático de alguns cálculos. E no final, esses cálculos, né, eles vão me dar uma dose de ruído, ou seja, ele vai dar a média geral desse barulho que você ficou exposto o dia todo. E essa média, ela tem que ser igual ou menor de 85 decibéis. Se ela passar de 85 decibéis, por exemplo, induz a dizer que o ambiente por onde esse profissional percorreu, se ele percorrer todos os dias, ele pode ter um problema auditivo. Ele pode ter algum tipo de diacusia, por exemplo, né? Então, eu preciso atuar de maneira corretiva. Então, essa já é a outra parte das medidas de controle, tá? A medida de controle que eu estou tomando nesse caso é o quê? É a medição desse barulho, para descobrir se ele pode ser ou não um gerador de doenças, gerador de afastamentos do meu ambiente de trabalho. Beleza? Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou seja, quando elas não forem suficientes ou encontra-se ainda em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter emergencial. Deverão ser adotadas outras formas, né, de fazer o controle. Como? Medidas de caráter administrativo ou organização do ambiente de trabalho. Bora imaginar aí que esse profissional que percorreu aí todos os locais ruidosos desse hospital, ele ficava aí 12 horas por dia. Ele tem uma carga horária bem extensa, né? Então, através da medida de organização ou medida administrativa, vocês vão tomar a seguinte decisão. Esse colaborador, ele vai poder percorrer os mesmos locais, mas tem um porém. Ele só pode percorrer esses locais durante 6 horas de trabalho. Ou seja, se antes ele ficava 12 horas, agora ele vai ficar somente 6, a metade. O que isso implica? Controle. Eu estou diminuindo o tempo que esse meu colaborador está ficando exposto a esse risco. Tá bom? Agora, mesmo fazendo isso, eu fiz uma outra medição e o ruído continuou dando acima de 85 decibéis, aí eu vou partir para uma outra medida,
de controle, que é o equipamento de proteção individual, é o EPI. Tá bom, gente? A sequência correta é: primeiro, proteção coletiva, tá? Segundo, medidas administrativas ou de organização. E, por último, eu tenho o uso do equipamento de proteção individual. Essa é a cronologia correta, é a cronologia ideal para se fazer aí medidas de controle através da higiene ocupacional. Tá, gente? Alguma dúvida até aí? Não. Beleza. Se alguém está com sono, pega logo uma garrafinha de café, bem quente, porque agora vai começar uma parte muito chata, gente. Olha que eu sou da área específica, mas às vezes é chato estudar um pouquinho de legislação. Tá? Aqui nós vamos fazer breves comentários, tá? Sobre todas as normas regulamentadoras, tá? Todas, desde a primeira até, se eu não me engano, a apostila está até a 35. Só que a gente já tem aí a 36 e a 37. Vou até confirmar aqui se a apostila tem. Se ela não tiver, mas a gente vai trazer alguns comentários. Em algumas, nós vamos aprofundar o debate e outras vai ser só para nível de conhecimento, tá? Peço que vocês prestem muita atenção, tá, gente? Item 9, as NRs. No Brasil, a segurança do trabalho é definida por normas e leis complementares, como portarias e decretos, e também as convenções internacionais de Organização Internacional do Trabalho, ou seja, a OIT. Tá? E nós temos também a SST, que é a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Atualmente, ela não é mais secretaria, e sim um departamento. Tá? Algumas apostilas, alguns materiais, eles usam muito o Ministério do Trabalho, tá, gente? Só que com as reformas ministeriais que o governo Bolsonaro fez, desde 2018, quando ele assumiu o comando do país, ele juntou alguns ministérios. E o Ministério do Trabalho e Emprego foi um. Tá? Hoje não existe mais o Ministério do Trabalho. Tá? Existe o Ministério da Economia, e o Ministério do Trabalho ele foi encorpado, ele foi inserido dentro do Ministério da Economia. Os procedimentos, os processos do extinto Ministério do Trabalho, eles continuam valendo, tá, gente? Eles continuam o fluxo normal. Claro que com o passar dos tempos, tem aí as atualizações, reestilizações, mudanças de layouts, adequações das normas, tá? Então, isso aí está em constante mudança, essas normas regulamentadoras. Essas NRs, elas foram criadas em 8 de julho de 78, pelo extinto MTE, com o objetivo de padronizar, fiscalizar e fornecer informações, orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à medicina do trabalho. Por quê?
até antes de 8 de julho de 78, não existia padrões no Brasil no requisito à legislação de segurança. Então, em 8 de julho de 78, foi baixado a portaria 3.214, tá? Que ela isolou o capítulo 4 da CLT, onde foram criadas as normas regulamentadoras, normas de segurança. Tá bom? Isso aí é um breve histórico dentro do Brasil, tá, gente? A ação foi feita considerando o disposto no artigo 200 da CLT, com redação dada pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77. E, segundo o MTE, é composta das obrigações trabalhistas que devem ser cumpridas por todo contratante, ou seja, são as obrigações legais de toda e qualquer empresa que admita colaboradores como funcionários, ok? E a partir de agora nós vamos esmiuçar norma por norma. Beleza? Cada norma visa a prevenção de acidentes e doenças provocadas ou agravadas pelo serviço e estabelecem parâmetros mínimos e instruções sobre a saúde e segurança de acordo com cada atividade ou função desempenhada. Além disso, servem para nortear as ações dos empregadores e orientar os funcionários, de forma que o ambiente de trabalho se torne melhor. Bem aí, nós temos uma via de mão dupla, tá, gente? Nós temos a obrigação da empresa. Qual é a obrigação dela? Seguir os procedimentos, seguir as normas. Com o intuito de quê? Para fazer aí a prevenção dos colaboradores. Tá bom? Tudo que vocês imaginarem tem a ver com... Opa, travou um pouquinho, voltou. Tem a ver com norma regulamentadora, com norma de segurança. Tá? Por exemplo, o EPI que vocês vão usar, a roupa esterilizada que vocês vão estar usando dentro dos hospitais, as máscaras que vocês usam, as luvas de procedimento, tudo isso está regido lá pela NR6, tá, gente? A empresa ela é obrigada a fornecer para vocês de maneira gratuita e tudo mais. E nós, como colaboradores, nós temos que usar. A empresa ela é obrigada a dar para a gente o EPI. Ela é obrigada a nos dar as condições de trabalho. E nós somos obrigados a usar os EPIs. Somos obrigados a obedecer os procedimentos de segurança. Assim como a legislação ela obriga a empresa, ela também obriga o trabalhador. O texto nos traz a remetência aí a 36 normas regulamentadoras. Só que depois que fecharam essa apostila, foi criada mais uma. Foi colocada mais uma aí para nossa surpresa. Então vamos lá. Disposições gerais. Determina que as NRs relativas à segurança e medicina do trabalho obrigatoriamente deverão ser cumpridas por todas as empresas,
privadas e públicas, desde que possuam empregados regidos de acordo com a CLT. Determina também a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, que é o órgão competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar todas as atividades relacionadas à segurança do trabalho. Dá competência às superintendências regionais, né? E determina as responsabilidades do empregador e dos empregados. Ou seja, a NR1 é uma norma que toda empresa tem que seguir. Ah, mas eu trabalho na prefeitura. A prefeitura tem um CNPJ. A prefeitura, ela admite pessoas como empregadas, como trabalhadoras, colaboradoras, seja através de concurso público ou seja através de contrato administrativo. Ela contrata pessoas, mesmo sendo pública. Opa, tem gente chegando, deixa eu ver quem é. Oi, tá aí. Bora lá. Aqui, gente, não fala se... Ah, o prefeito que não quer. O prefeito disse que não vai fazer. A prefeita não vai implementar. É uma decisão dela, né? Só que ela tem que ter ciência que se o Ministério da Economia ou se uma DRT bater na prefeitura dela, ela vai ser multada. E as multas não são baratas, viu, gente? São multas pesadas. E ela não tem nem como recorrer. Ela vai ser multada, vai pagar uma grana bacana aí para o Ministério, só por não cumprir as determinações da norma 1. Tá? Dentro da norma 1, da NR1, tem lá no item 1.7, ele coloca uma série de imposições que as empresas têm que seguir. E são 4, se eu não estou enganado. São discriminadas pela letra A, B, C e D. E lá na letra B está escrito assim: elaborar ordens de serviço a fins de orientar o colaborador acerca dos riscos existentes e das medidas de controle existentes no ambiente de trabalho. Ou seja, a ordem de serviço, a OS. O que é esse documento? Esse documento, ele vem discriminando tudo o que você pode fazer na função que estão contratando você. Tá? É mais ou menos isso. Exemplo. Quando você foi contratado pela prefeitura, a prefeitura restringiu o teu trabalho de técnico de enfermagem somente a aplicar injeção, aplicar soro, vacina e fazer sutura. Está lá na ordem de serviço. O teu contratante te restringiu apenas a essas ações. Você só vai poder executar essas ações. Já em outro empregador, o técnico de enfermagem vai fazer sutura, vai fazer punções, acessos venosos, vai fazer administração de medicamentos,
vai fazer acompanhamento em cirurgias, em procedimentos cirúrgicos, colocar alguns equipamentos para fazer esterilização. Então, observem que, dependendo do tipo de empregador, você pode ter atribuições a mais ou a menos. Quem vai dizer isso? A ordem de serviço. Isso quando ela existe. Dentro do poder público, eu sonho em ver a segurança do trabalho atuante, que infelizmente deixa muito a desejar o setor público nesse quesito aí de segurança do trabalho. Mas, enfim, bola para frente, tem que seguir, porque está um pouquinho longe dessa realidade mudar. Alguma pergunta? Essa OS, né? Eles vão me dar quando eu iniciar meu trabalho de técnica, é? No caso? Eles têm o direito, tá? Né? Sim, geralmente é passado no início do contrato de trabalho. Mas é aquilo que eu falei. Quando a empresa ela tem compromisso com a segurança do trabalho do colaborador. Por quê? Nessa ordem de serviço, está discriminado tudo o que você vai fazer e está discriminado também os riscos que você está se expondo no teu ambiente de trabalho. Então, ele serve para te trazer esse alerta, tá? Ele serve também para te falar quais são as medidas de controle desses riscos que a empresa adota. Se é um uso de EPI, se é um uso de procedimento, se é um treinamento específico, se é uma reciclagem, uma atualização, se é um curso auxiliar. Tudo isso quem vai discriminar é a tua ordem de serviço. Tem a questão também de... Ela fala sobre os exames que você precisa fazer para acompanhar a tua saúde biológica, né? Tem alguns parâmetros aí para a questão de saúde ocupacional. E você vai ter que seguir. Se você não cumprir algum daqueles requisitos, seja da medida de controle, seja do uso de EPI, seja da exposição a um risco, se você não se adequar, você está abrindo um espaço para uma sanção administrativa. E o que seria a sanção administrativa? São os famosos ganchos, as advertências, né? A suspensão, ou então até uma demissão por justa causa. Só que isso são em casos extremos. Eu já até perdi as contas das vezes que eu dei advertência em colaborador. Nem tenho mais dele para contar. Mas faz parte, viu, gente? Faz parte. Algumas vezes são necessários nós tomarmos algumas medidas que nós não queremos tomar. Mas elas são precisas. Quando a gente estuda a astúcia organizacional, a gente aprende a lidar com essas situações, né? Tem gente, por exemplo, vou usar um exemplo aqui bem básico para vocês entenderem o que é a astúcia. É usar a palavra correta como ela precisa ser usada, não a palavra que você quer usar, tá? Por exemplo, é porque você está comentando de uma pessoa e você acaba tecendo um comentário
infeliz. Por exemplo, porque quando a gente vai jogar futebol, fulano é muito catita. Essa é a tua forma natural de se expressar, usando o termo catita. Só que para quem ouve, vai ficar aquela dúvida. Mas o que significa esse catita? É porque corre rápido? É porque é muito pequeno, muito baixinho? Ou ele tem um odor desagradável? Ou seja, eu poderia usar outras palavras. Nossa, eu não gosto de jogar com fulano, porque o modo que ele joga futebol é muito diferente de mim. E isso não combina comigo. Eu teci um comentário onde, da primeira vez, eu uso termos que podem ofender, que podem gerar intrigas, que podem gerar brigas. Só que é o meu jeito de falar. E já na segunda fala, eu uso outras palavras. Eu uso palavras para não deixar duplos sentidos. Eu uso palavras que possam ser muito bem interpretadas. Tá? Então, a astúcia ocupacional ou organizacional é você falar as situações da maneira como elas precisam ser faladas, não da maneira como eu quero falar. Tá? Tem gente aí que machuca os outros com palavras e sem intenção, né? Magoa. Às vezes você nem percebe, mas você falou uma palavra que pode magoar uma pessoa. Mas a tua intenção não é magoar aquela pessoa. É o teu jeito de falar, né? Então a gente tem que se policiar muito nisso aí, na questão aí do âmbito profissional, tá, gente? Principalmente com vidas, tá? A comunicação entre vocês, ela precisa ser simples, ela precisa ser clara e objetiva. Não é aquele negócio, é porque eu falo assim, eu falo sem rodeios. Mas tem uma maneira educada para falar sem rodeios, né? Então, são situações aí que a vida vai lapidando o nosso ser profissional, tá? Tem a inspeção prévia para a emissão de CAI, que é o Certificado de Aprovação de Instalação. Geralmente, essa inspeção prévia é quando a empresa está sendo montada. Ela está na fase aí de inicialização. Tá? O dono, o gerente, o representante legal da empresa, ele tem que ir até o ministério e falar assim, olha, a gente vai abrir uma empresa assim, 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 está aqui o endereço, a gente precisa que vocês façam a fiscalização para a emissão do CAI. Então o pessoal da DRT vai lá, faz a fiscalização, libera o espaço e emite aí esse certificado de aprovação. Só que como muita coisa hoje está muito eletrônico também, né? Esse CAI, ele quase que caiu em desuso. Mas a inspeção, ela ainda acontece. Geralmente ela é mais efetivada pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica e pelo corpo de bombeiros. Isso no caso para a emissão de uma VCB.
que é o auto de vistoria de corpo de bombeiros, tá? A NR3, ela é embargo ou interdição. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Embargo ou interdição são iguais ou são diferentes? Alguém se atreve a responder? São diferentes. Beleza. Qual é a diferença entre eles? Eu acho que a diferença entre barrar e interdição barrar tipo barrar uma obra. Interdição quer dizer que ali não vai poder ser mexido para nada. Não vai poder continuar mais a obra. Entendeu? Tá. Então, o embargo a gente pode o embargo nós podemos dizer que ele corresponde a todo um estabelecimento, a toda uma obra, tá? E a interdição, ela é uma parcela dessa obra. Trocando em miúdos. Bora imaginar que é iniciado um processo de asfaltamento da estrada de Monte Dourado até Almerim. Um sonho de consumo, né, gente? Quem dera. Dava para ir e vir todo dia. De carroça ainda. De carroça? Ave Maria, eu preferia era montar na costa de uma búfala e rixilapar. Era mais aventura, mais adrenalina. Aí chega o Ministério Público e fala o seguinte: nós vamos embargar a obra. Pô, que termo bonito, né? Ou seja, tá tudo parado. Nada mais vai acontecer. Ninguém mais vai trabalhar. Ninguém mais vai colocar uma máquina para rodar. Não vai nem poder ligar uma máquina. Os colaboradores não vão poder nem acessar a área de trabalho. Tá tudo embargado. Até resolução das pendências, né? Então, o embargo ele funciona na obra como um todo. Já a interdição, ela pode ser parcial. Ela pode ser de um determinado setor. Por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Nessa mesma obra aí do asfaltamento de Monte Dourado até Almerim, nesse exemplo, existe o setor de transportes, que é o setor responsável pelas máquinas pesadas, né? É responsável pela usina de asfalto, pelos carros de apoio e tudo mais. E essa equipe que está fazendo essa inspeção identifica situações de perigos nesses equipamentos. Falta de sinalização, falta de cinto de segurança, falta de extintor de incêndio, freios de alguns veículos não prestam, algumas máquinas com vazamento de óleo hidráulico, algumas máquinas com pneus tecnicamente carecas.
caminhão comboio ou abalube não tem selo do Inmetro, não tem certificação de CIP, não tem CRLV. O motorista desse caminhão comboio que abastece com combustível, né, os outros carros, ele não tem um curso de movimentação e operação de produtos perigosos, que é o MOP. Então está tudo irregular o setor de transporte. Os ajudantes podem trabalhar normal, o pessoal do administrativo pode trabalhar normal, mas o pessoal da máquina, eles estão interditados, ou seja, um setor da empresa parou, os outros podem trabalhar normal, tá? A interdição ela pode ser de apenas um determinado setor. Conseguiram entender a diferença? Tá ficando alguma dúvida? Agora eu consegui, professor. Só fiz reverter as coisas, eu acho. Acontece, é normal. NR4, ou seja, o SESMIT. Alguém já tinha ouvido falar esse termo, SESMIT? A implantação do SESMIT depende da graduação do risco da atividade principal da empresa, ou seja, a classificação do risco de acordo com o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. E também ela depende do número total de empregados do estabelecimento. Dependendo desses elementos, o SESMIT deverá ser composto por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem e técnico de segurança do trabalho. E tem por finalidade promover ações de prevenção e correção dos riscos encontrados para tornar o ambiente de trabalho um lugar seguro, compatível com a preservação da saúde e com a segurança do trabalho. Como é que isso acontece? Eu vou aqui para o Google Chrome agora. Deixa eu só abrir ele aqui. Essa aqui é NR4, tá, gente? Isso aqui é tudo isso aqui é texto dela, tá? Eu tenho que estudar isso aí. Vou virar aqui a tela rapidinho para vocês poder visualizarem melhor. Tá aparecendo essa tabela aí para vocês? Sim. Bora lá. Só para vocês entenderem como é que funciona o dimensionamento de um SESMIT, tá, gente? Até se porventura um dia vocês quiserem fazer aí a especialização de enfermagem do trabalho, vocês vão estudar muito isso aqui, tá? Inclusive a Ana Nery tem disponível para vocês essa complementação, tá, gente? Se eu não me engano, são 6 meses só essa especialização. Quem quiser fazer, eu aconselho fazer, viu? Eu aconselho.
bora lá. No primeiro quadrado da esquerda, nós temos aí a nomenclatura grau de risco, né? E nós temos aí o número 1, 2, 3 e o número 4. Essa numeração, ela corresponde ao grau de risco da atividade da empresa. Tá? Esse grau de risco da empresa eu vou descobrir em outra tabela. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui o quadro 1. Olhem só, gente. Imagina aí, bora usar o caso de uma fazendeira, que eu sei que tem fazendeira aqui no grupo. Olha aqui, ó, gente. Bem aqui, ó. Criação de bovinos. Criação de gado, né? O número desse código que vocês vão ter na empresa lá de criação de gados é o código 01512, tá? Que ele corresponde à criação de bovinos. E seguindo essa linha direto, tá, gente? A gente vai ter um outro quadradinho bem aqui no final, onde aparece aí o número 3. A gente observa aí que tem uma sequência de número 3, não é isso? Ou seja, a atividade de criação de gado, ela está classificada como grau de risco número 3. Beleza? Agora eu vou voltar. Vou aqui no quadro 2. E eu vou lá no quadrante do lado esquerdo, número 3. Aquele número 3, pessoal, ele corresponde a essa numeração aqui, ó, do grau de risco, tá? Aqui eu tenho o grau de risco 1, 2 e 3. Então, a gente vai seguir aí a linha do grau de risco 3, tá bom? Na célula do lado, eu tenho todos os profissionais que compõem o SESMIT, iniciando pelo técnico de segurança. E, em seguida, eu tenho algumas escalas, que elas variam de acordo com o quantitativo de colaborador que tem nessa empresa, tá? Onde esses números aí em cima, 50 a 100, 101 a 250, né? 251 a 500. Esses números, eles correspondem a número de colaboradores. De 50 a 100 funcionários, de 101 a 250 funcionários, tá bom? Então, pegando aqui, agora eu quero ver se vocês estão entendendo, tá? Eu vou perguntar agora, vocês vão responder. Aqui no grau de risco número 3, nessa fazenda, existe 120 funcionários, tá? 120 funcionários. No grau de risco 3, eu quero saber quantos profissionais do SESMIT são necessários. Alguém consegue me responder?
Ninguém, gente? A minha mãe é técnica de enfermagem. Ela disse que ela trabalha por 10. Mas é de hospital ou é de empresa particular? Pode repetir, professor? Mas ela trabalha numa empresa ou é em hospital? Ah, tá. Não é empresa, não. É UBS. Ah, então eu acredito que ela trabalhe por uns 10. Principalmente se ela fizer parte do PSF. Aí que é trabalhoso. Mas enfim, gente, analisando aqui esse quadro, observem aí os profissionais do quadro 3. Técnico de segurança, engenheiro de segurança, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico do trabalho. Eu tenho 120 funcionários. Analisando esse quadro 3, quantos profissionais do SESMIT eu vou precisar? Será 5, professor? 5? Hã? Não. Eu preciso só de um técnico de segurança do trabalho. Olhem só. Observem que lá em cima tem de 50 a 100, 101 a 250. Isso corresponde a funcionários. Se eu tenho 120 funcionários, eu me enquadro aí na segunda coluna, de 101 a 250. Então, eu vou descer até chegar aqui nas linhas que correspondem ao grau de risco número 3. Então, eu consigo identificar aqui, ó, que eu preciso só de um técnico de segurança do trabalho. É verdade. Os outros profissionais... Entendi aqui a tabela. Eu entendi agora. Uhum. Aí, ó, os outros profissionais não tem nada descrito. Ou seja, eu preciso só de um técnico de segurança. No caso, se for 251 a 500 funcionários, será 2, é? 2 técnicos. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, mudou. A minha empresa, ela não tem mais o grau de risco 3. Ela é grau de risco 4. E eu tenho 400 colaboradores. Quantos profissionais do SESMIT eu vou precisar? Com 400 colaboradores no grau de risco 4. Vai precisar de 5, né? 5 pessoas. 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho, né? Isso, muito bem. Essa é a leitura. Tá? Vocês observem que em alguns números tem aí um asterisco, né? Bem ao lado. Isso significa que esse profissional, onde está esse asterisco, ele pode trabalhar apenas 3 horas por dia. Ele não é obrigatório cumprir a carga horária de 8 horas. Então, imagina só você ser um engenheiro, ganhar um salário aí grandão para trabalhar só 3 horas de tempo. É bom demais, hein? Oh! Olha, gente, eu preferia trabalhar às 8 horas, viu?
sinceramente, as broncas que acontecem no dia a dia, 3 horas de tempo não dá para resolver nada. Nada, nada, nada. Então é menos cansativo você trabalhar as 8 horas direto. Vocês conseguiram entender essa tabela? Sim, senhor. Em algumas empresas, gente, vocês vão se deparar com essas situações, onde o SESMIT ele é composto só por um técnico de segurança. Em outras empresas, é 2 técnicos. E por aí, sucessivamente. Por quê? Aonde está o embasamento? Nesse quadro. Tá bom? Deixe-me voltar para a nossa apostila. Alguém já ouviu falar de CIPA? Eu já. Não. Já. E o que é CIPA? Eu não. O que vocês acham que é a CIPA? Eu sabia. Professor, já errei demais por hoje. Ninguém? Meu Deus do céu. Eu já vi passando CIPA até no SBT, gente. Eu achei até engraçado, inclusive, esse dia. Eu estava assistindo Casos de Família, lá da Cristina Rocha. Cristina Rocha, Solange Rocha, nem sei o nome lá da mulher direito. E teve um quebra-pau lá, o pessoal tava no porradal brigando lá, né? A câmera saiu para gravar e tudo mais. Aí na hora que ele passou assim, numa certa localidade lá dentro do estúdio, né? Tava lá um símbolo da CIPA, bem grandão. Eu achei muito bonito isso, ó, gente. Fiquei até emocionado quando vi. Bora lá. Para quem ainda não sabe, para quem tá com medo de responder e errar. Essa ZIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente? Isso. Todas as empresas privadas e públicas, sociedades de economia mista, instituições beneficentes, cooperativas, clubes que possuem empregados seletistas, dependendo do grau de risco da empresa e do número mínimo de 20 empregados, são obrigadas a manter a CIPA, ou seja, toda e qualquer empresa, independente se é pública, se é privada, se é uma associação, que tenham pessoas trabalhando como empregados, se elas têm no mínimo 20 pessoas, elas já são obrigadas a constituir uma CIPA, tá? Só que claro que esse dimensionamento ele vai depender da legislação. A gente vai ter que estudar a NR5 mais a fundo, vai ter que estudar a NR4 para ver lá o KNAI, o grau de risco, o grupo da CIPA que ela corresponde. É um processozinho aí um pouquinho mais delicado. Mas bora entender qual é o objetivo da CIPA. Tá? Pessoal, só um instantinho, tá? Deixa eu pegar aqui um carregador, que o celular está quase descarregado. Só um instante.
Um minutinho. Prontinho. Pronto, carregador conectado. Se eu não fizesse isso, o celular ia desligar aqui e eu ia sumir do mapa. Olha só, gente. O seu objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tornando compatível o trabalho com a preservação da saúde do trabalhador. É composta de um representante da empresa, que ele vai ser denominado presidente, ou seja, ele é indicado pela empresa. Tá? A direção da empresa nomeia essa pessoa. E vai ter os representantes dos empregados. Esse representante dos empregados, eles vão ser escolhidos através de uma eleição, que nem um processo político normal, tá? Eles vão se inscrever, vão registrar uma chapa, vai sair um edital autorizando eles como candidatos, eles vão fazer campanha política, literalmente, né? E vai ter um dia lá que vai ter a votação, todo mundo vai votar na cédula, no seu candidato preferido. E o candidato mais votado, ele é eleito membro dessa comissão. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Dependendo de situações, ele pode concorrer de novo, né? E isso acontece todos os anos. A validade é só 12 meses, tá, gente? E uma vez eleito, ele vai ter aí 12 meses para atuar como cipeiro, fazendo parte aí das comissões, as investigações de ocorrências, treinamentos, reuniões, investigação de acidentes, tá? Ele vai ter várias atribuições, ele vai ser um multiplicador das informações de segurança do trabalho. Ele pode fazer DDS, ele pode levar reclamações dos colegas de trabalho para a empresa resolver, dependendo da situação, né? Então, ele é um representante realmente dos colaboradores, tá? Aí ele vai ter aí 12 meses para executar essas atividades. Se ele quiser concorrer de novo, ele pode. É permitida uma recondução, né? Ou seja, uma reeleição. Mais do que isso, a norma, ela impede. E quando terminar esses 12 meses, ele vai ter mais de 12 meses de estabilidade dentro da empresa. Ou seja, durante 12 meses, ele vai atuar como cipeiro e mais 12 meses
ele tem uma estabilidade, ou seja, a empresa ela não pode mexer com esse colaborador, tá? Não é que ele vai ser intocável, tá? Mas geralmente o pessoal se mete na CIPA para se garantir por esses 2 anos. Né? 2 anos que a empresa, entre aspas, não pode mandar o cara embora, né? Porque ele tem uma estabilidade garantida por legislação, que é ser cipeiro. Só que, dependendo de situações, esse cipeiro ele pode levar a justa causa. Ele pode receber advertência, pode ser suspenso e sofrer um processo de demissão por justa causa, né? É um processo bem delicado, mas quando ele é muito bem fundamentado no requisito de legislação e direito, né? Não tem problema nenhum. Eu mesmo já mandei dar justa causa em CP. Foi um processo gigantesco que nós enfrentamos na justiça, mas eu consegui, junto com o advogado da empresa e permissão da direção da empresa, eu consegui dar justa causa nesse cipeiro. Né? Foi um processo que ele precisou ser muito bem elaborado tecnicamente, muito bem fundamentado tecnicamente. Mas, gente, é muito delicado isso, porque é um processo judicial e tem que ter muita cautela, gente, muita cautela. Assim como pode pegar bem para a empresa, pode não pegar, tá? Ei, desce daí, no sofá. Em silêncio, tô dando aula. E o cipeiro, ele também, gente, ele fica naquela ideia, a empresa não pode mexer comigo, ela não pode me demitir. Pode sim. Mas aí ela vai ter que pagar toda a minha estabilidade. Dependendo de como você guia, né, as situações da CIPA, a empresa, só para se livrar do cara, ela paga a estabilidade dele. Eu também já vi isso acontecer. Agora, já pensou você receber aí 12 meses de salário sem trabalhar? No monte. É uma boa grana, só que o cara também fica desempregado. Isso não é impossível de acontecer não, tá, gente? E depois que passa esse processo de eleição, de escolha, votação do cipeiro, ele vai passar aí por um treinamento. E nesse treinamento é que ele vai entender qual a finalidade mais em específico da CIPA, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Ele vai aprender aí a executar primeiros socorros, ele vai aprender a investigar ocorrências que são os acidentes. Então, ele acaba tendo um aumento, tá? Ele acaba tendo um aumento, mas não é de salário, é de trabalho mesmo, viu, gente? E acaba tendo um aumento só de salário. Pensar que é aumento de salário, pessoal, professor. Hein, professor? De salário? Que é aumento de salário que eu tenho uma filha que é cipeira. Não. É aumento só de trabalho. Tem dor de cabeça, tem que montar relatório. Ela me falou isso mesmo. Ela foi eleita ano passado.
tem que montar CIPAT, que é uma atribuição da CIPA. A CIPAT é uma semana interna de prevenção de acidentes no trabalho. A CIPA, essas pessoas que fazem parte da CIPA, os eleitos, o presidente, vice-presidente, secretários, eles vão ter que montar um cronograma de palestras durante uma semana todinha. Só que isso é uma vez por ano, então cada gestão faz uma vez. E é obrigatório fazer isso. Tá? Então, a CIPA, na verdade, ela é uma extensão da área da segurança do trabalho, ela é uma extensão das nossas atividades como técnicos em segurança do trabalho. A CIPA, ela tem o intuito de defender os trabalhadores, mas ela também pode defender a empresa. Como? Cobrando que o colaborador use EPI, tá? Cobrando que o colaborador siga o procedimento que está escrito, que ele foi treinado, que eles veem alguma situação que pode gerar um risco lá na frente, né? Então, eles podem elaborar um relatório, passar para a empresa, solicitar providências. Então, a CIPA, quando as pessoas que compõem essa comissão, elas têm uma boa vontade e, principalmente, quando a empresa ela dá suporte para essa comissão, a CIPA consegue fazer um trabalho espetacular. Viu, gente? Vamos parar por aqui hoje, gente. Ainda tem mais amanhã. Essa parte eu sou bem cauteloso, porque as normas, às vezes elas podem se tornar complicadas para alguns. Por isso que eu vou passar bem pausadamente para que vocês possam entender, tá? O intuito, pessoal, não é vocês decorarem, tá? E tirem isso da cabeça de vocês, de decorar texto, decorar norma, decorar procedimentos, tá? A era do decoreba já passou, tá? Únicas pessoas que sobrevivem decorando o texto é ator e atriz. Mas nós não estamos neste patamar, então nós temos que aprender mesmo. Quando você decora, depois você pode esquecer. Mas quando você aprende, é diferente. Quando você aprende, isso começa a ser concretizado, começa a ser idealizado no coração, ele começa a ser maceteado na mente. Você consegue adquirir habilidades extras de como executar o procedimento, mas isso só quando a gente aprende, tá, pessoal? Decorar ficou para atriz e ator, ou para quem tem aquele papagaio, a Laurinha, né? Ela também pode decorar algumas coisas e tá replicando aí. E é a coisa mais engraçada do mundo. Papagaio que aprende a replicar algumas falas. É muito engraçado. Então, amanhã nós vamos começar falando sobre EPI, a legislação que fala especificamente de EPI. Tá bom, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vou mudar de curso. Vou virar atriz. Eu ator. Atriz também, eu ator. Boa noite, professor. Eu tô quase dormindo.
Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Boa noite. Não Boa esqueça noite a todos. do trabalho, viu? Não esqueça de fazer o trabalho, por favor. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, Gleice, Aldenira, Fernanda, Melry, Gleice, Deus o abençoe todos. Antônio, Maria.